Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, também nos segue no Instagram e nos segue também no Facebook, tá bom? Vamos para a palavra de Deus? 1 aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 12, perdão. Esses dois versículos nós estamos falando a respeito ainda da advertência à questão da arrogância, tá bom? Verso 12 diz assim: e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados, e bem dizemos, somos perseguidos e sofremos. Paulo está dizendo aqui que não tinha como ele ter arrogância, porque diante de você trabalhar, da fadiga, diante ali da injúria, diante ali de ser perseguido, sofrer, isso ali tira você, né? E ali é interessante que ele vai falar sobre isso, porque o seu trabalho de fabricar tendas, que Paulo fazia isso, né? De companhia, foi o que fez para suprir as suas necessidades. Então Paulo, em outras palavras, Paulo ele não tinha nenhuma ajuda de igrejas, né? Salve a igreja que ajudou Paulo na sua prisão, foi a igreja de Filipos, mas as outras não ajudou Paulo em hipótese alguma. Então Paulo, ele realmente olhava sobre isso. Isso era Deus trabalhando também na vida de Paulo, para que Paulo não pudesse se gloriar si mesmo, que eu fiz isso, fiz aquilo e tal, né? Verso 13, somos blasfemados e rogamos até ao presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Paulo, ele viveu algo aqui terrível, né? Sem ler em conta quão maligna fosse a reação à mensagem do apóstolo. Não permitia que o seu espírito fosse afetado pelas oposições. Poderia haver também, se traduzido aqui, somos tratados como imundo desse, né? Então Paulo era considerado, porque Paulo, ele era considerado como imundícia, como algo assim, né? Paulo, sim. E Paulo está falando sobre isso. O que significava de ser um cristão naquela época, né? O verso 14 até o verso 21, ele vai falar sobre a admoestação de um pai espiritual, que Paulo realmente fundou a igreja de Corinto, né? Diz assim: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoestai-vos como meus filhos amados. Então Paulo está dizendo, não estou falando isso para vocês ficarem com vergonha, ficar de cabeça baixa, ficar ali, né? Não, de maneira nenhuma. Eu estou admoestando vocês, corrigindo vocês, porque vocês são os meus filhos, eu estou passando a realidade daquilo que eu estou vivendo, né? Estava vivendo ali. Verso 15. Porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Paulo, ele sempre colocou a sua base, a sua vida em Cristo. Verso 16. Admoesto-vos, portanto, que sejam meus imitadores. Então Paulo está dizendo, imita eu sobre todas essas adversidades que eu estou passando, para que vocês tenham raiz em Cristo na vida de vocês. Verso 17. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo era um grande ensinador de vencer a adversidade, vencer dificuldades, e isso tem que ser também
a nossa visão. Verso 18, mas alguns andam ensoberbecido, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Paulo está falando. Verso 19, mas em breve irei ter convosco. E se o Senhor quiser, então conhecereis e as palavras do que andam ensoberbecido, mais o poder. Verso 20, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Verso 21, que queres? Ireis ter convosco com vara ou com amor, espírito de mansidão. Então Paulo aqui mostra o quanto ele amava a igreja de Corinto, o quanto ele queria aquela igreja bem, o quanto ele batalhava por ela. Mesmo diante de todas as dificuldades, todas as provações, Paulo não deixou de anunciar o evangelho, que é o mais importante. O centro não era Paulo, sempre foi Cristo, e isso também tem que ser a nossa vida, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo, continua conosco, trabalhando na nossa vida, e que nós possamos, ó Deus, mesmo diante de todas as adversidades, mesmo diante de todas as dificuldades, que nós possamos anunciar Cristo Jesus, que é o mais importante. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida, querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã, iniciando o capítulo 5 de 1 Coríntios. Fique com Deus, até lá, em nome de Jesus.